Olá, meu nome é Henrique Ferrer, sou aluno do quarto ano da Escola Paulista de Medicina e hoje eu vou apresentar um caso sobre eczema atópico, representando aqui os meus colegas, o Felipe, o Guilherme, o Gustavo e o Renato, na disciplina de dermatologia no quarto ano da Escola Paulista de Medicina. O caso a seguir é fictício, destinado puramente por motivos acadêmicos e didáticos. Então a gente tem uma paciente HLFF, feminino, 3 anos e 2 meses, natural procedente da zona rural de Ourinhos, interior de São Paulo, de etnia caucasiana, aluna do Maternal 2, mora com os pais e um irmão de 6 anos, uma família católica. A queixa de duração é uma coceira na pele há uma semana. Então, na anamnese, a história pregressa, a paciente oriunda da zona rural de Ourinhos, encaminhada do pronto-socorro da pediatria do Hospital São Paulo para avaliação da dermatologia. Comparece uma consulta acompanhada dos pais, referindo manchas eritematosas pruriginosas em região de fossa cubital e poplítea bilateralmente. Refere ainda que esse prurido piora à noite e a criança apresentou quadros similares anteriormente, com duração média de uma semana cada, uma regressão espontânea sem acompanhamento médico. O primeiro caso foi com 1 ano e 6 meses de idade, o segundo aos 2 anos. E as regiões mais acometidas foram a região de face, tronco e membros inferiores, nesses 2 episódios. Os pais negam febre, coriza, dificuldades respiratórias e não acometimento de pele em regiões glútea e inguinal. Em relação ao interrogatório complementar, os pais negam febre e anorexia, referem que a criança está mais irritadiça, principalmente à noite, com alteração de sono, com a filha dormindo menos e acordando mais vezes. Em relação ao interrogatório sistêmico dos diversos aparelhos, não há nada a declarar em relação à cabeça e pescoço, cardiorrespiratório, gastrointestinal, geniturinário e locomotor. Na pele anexa, a gente tem essas lesões eritema-pruriginosas em fossos cubitais e poplíteas há uma semana. Então, antecedentes patológicos, a paciente é nascida a termo, com 38 semanas, quase 3 quilos ao nascimento, 48 centímetros, sem intercorrências na gestação no período neonatal. O IMC e o peso são normais para a idade, os pais negam quaisquer doenças de base. Como antecedentes familiares, a gente tem os pais vivos, saudáveis. Uma mãe refere rinite sem detalhes. O irmão mais velho, de 6 anos, tem um diagnóstico prévio de asma e já apresentou um quadro semelhante ao paciente, também com remissão espontânea. Então, a gente vê que tem uma família aqui com quadro de hipersensibilidade. No antecedente epidemiológico, a paciente vive em zona rural, o que já acende um alerta também para uma causa infecciosa, contato com animais de fazenda e produtos agropecuários, uma casa com água encanada e fossa sanitária, e os pais negam quaisquer viagens recentes, excetuando-se essa vinda atual para São Paulo para visitar a avó materna. Então, aqui a gente tem tanto esse componente de hipersensibilidade quanto um infeccioso a se pensar. Em relação ao exame físico, a paciente chega em bom estado geral, chorosa, curada, hidratada, cianótica, nictérica, febril e eupineica. Dermatológico, essas lesões em fossos cubitais e poplítea são do tipo eritema-pruriginosas, com algumas vesículas e crostas hemáticas entremeadas. Nas fotos antigas que a mãe traz, nota-se uma extensa área eritema-descamativa na face, no tronco e os membros inferiores, com a região genital preservada, entremeada com áreas de pele sã, com algumas vesículas e crostas hemáticas e cheirosas. Então, aqui a gente tem na região poplítea as lesões atuais, de caráter eritema-pruriginosa, algumas crostas e vesículas hemáticas, crostas hemáticas e vesículas entremeadas. E aqui na fossa cubital, essas lesões de características similares. E aqui nas fotos trazidas pela mãe, a gente observa o quê? A região na direita, a região da fralda é preservada, há um acometimento generalizado no abdômen e na coxa, e na face, na foto esquerda também há um acometimento. Essa foi no primeiro episódio, com 1 ano e 6 meses. Então, baseado nessa história, o que a gente tem? Um componente familiar de hipersensibilidade, a característica da lesão pruriginosa, essa piora à noite, com a dificuldade do sono, tudo isso nos leva a pensar na dermatite atópica. E assim, o diagnóstico da dermatite atópica é essencialmente clínico. A gente tem alguns sinais e sintomas característicos, história prévia, estigmas que podem aparecer depois de certa idade, e só são pedidos exames para confirmação do diagnóstico quando a gente tem alguma suspeita de um outro diagnóstico diferencial. Então, vamos falar um pouco sobre os diagnósticos diferenciais. Em primeiro lugar, a dermatite seborreica,
é uma distribuição diferente de lesão, com acometimento inguinal, axila, pescoço, couro cabeludo. O aparecimento geralmente é mais precoce, né, nos primeiros meses de vida, e o que é importante aqui é que ela é menos pruriginosa, muito pouco, e não gera dificuldade para o sono, como ocorre na dermatite atópica. O que isso significa, né? O paciente, quando chega no pediatra, ele está mais tranquilo. A mãe, principalmente, refere menos queixas no sono. E a associação com a dermatite atópica, ela, com o decorrer e a evolução da doença, se torna mais fácil a partir dessa distinção após o primeiro ano de vida. E aqui a gente tem uma imagem do couro cabeludo na dermatite seborreica para fazer esse diagnóstico diferencial. E outro diagnóstico diferencial possível é o eczema anular. Ele pode estar associado à dermatite atópica ou mesmo aparecer de forma isolada. E apresenta, que a gente vai trazer aqui, áreas circulares em formato de moeda, tamanho de 1 a 5 centímetros de diâmetro. Está presente nos membros, em regiões extensoras. E aqui, como a gente mostrou, na região de fossa cubital e poplítea, na dermatite atópica, essas regiões são as flexoras, né? E pode estar associado a processos infecciosos também, como ocasionados por Staphylococcus aureus, e alguns casos de xerose próximos às lesões. E aqui essa foto, questão da moeda de 1 a 5 centímetros, para mostrar esse diagnóstico diferencial possível. Então, outros 2 diagnósticos diferenciais possíveis são a dermatite de contato alérgica ou a dermatite de contato irritativa. São lesões que são semelhantes à dermatite atópica, mas a localização, o formato, a história de contato com o agente causal permite esse diagnóstico. A dermatite de contato irritativa, geralmente ocasionada por irritantes primários, como sabonetes, por exemplo. E a dermatite de contato alérgica por uma sensibilização mediada por linfócitos T, e o níquel, por exemplo, é muito frequente. Pode apresentar associação com a dermatite atópica, principalmente em lesões resistentes ao tratamento, em pés, mãos e região periocular e perioral. E pode, além da anamnese, né, a realização desse teste de contato, que é o PAT test, é muito útil nessa identificação do alérgeno envolvido na diferenciação com a dermatite atópica. Aqui a gente mostra dermatite de contato, na imagem esquerda, provavelmente por um irritante no calçado, e aqui na fralda também, no caso à direita. Em relação ao tratamento, existem 2 linhas de conduta, né? Em relação aos surtos da dermatite atópica e a manutenção para prevenção dos surtos. Os surtos, primeiro a gente pode fazer um tratamento com corticosteroide tópico, como a triamcinolona, 0,1% pomada 2 vezes ao dia. E claro que há algumas orientações específicas para fazer esse uso tópico, principalmente em relação ao banho. A gente faz imunomoduladores em alguns casos, tacrolimo 0,1% pomada, pimecrolimo 1% creme. Antihistamínicos sistêmicos, como a fexofenadina, 180 mg, hidroxizina, de 25 a 50 mg. E o uso do antibiótico só é feito quando há alguma infecção associada. E essa manutenção para prevenção se dá principalmente por orientações gerais, por exemplo, em relação ao banho, prevenção de fatores desencadeantes agravantes, em relação a cada paciente, e uso de emolientes. E aqui uma coisa que é interessante, que a gente trouxe que o irmão da paciente era asmático, né? E a mãe já relatou algum histórico de acometimento cutâneo semelhante. E quando, com a evolução do paciente, a gente pode buscar alguns estigmas da dermatite atópica. E dentre esses estigmas, a gente tem, por exemplo, aqui nesse paciente, que é a foto do irmão de 6 anos, são essas pregas de Denny Morgan, que são essas pregas na região periocular. E, assim, tem outros estigmas também que podem aparecer, mas a gente trouxe aqui apenas o que apareceu no paciente, no irmão do paciente. E essas são as nossas referências. Muito obrigado pela oportunidade de falar. E qualquer dúvida também estamos à disposição. Obrigado.